evoluir, né? Não rola de você também ficar botando só hortaliça naquela mesma área sem ter uma evolução do ecossistema, né? Porque você acaba... Depois o próprio ecossistema vai demonstrando para você os seus pontos fracos e você vai perdendo em produtividade, né, e tal, e tudo isso. Então a gente tem que ter sempre uma dinâmica de transformação. É importante. E é isso, né? E plantar floresta para depois você poder derrubar a floresta e plantar hortaliça de novo. É isso. Aqui a gente tem café em 3 estágios, aqui, 4 estágios até. Né? Tem ele já... Tem bem pouco dele passa. Aqui tem um café dele aqui que já passou, ó, esse aqui, né? Aí tem ele no grão cereja, que ele desse jeito aqui, ó. Olha que beleza de grão, né? Tipo roxinho mesmo, o bicho tá maduraço. E aí tem esse cana, né? Cana é quando ele tá assim, deixa eu dar uma olhada, ver se eu acho um cana. Nossa, tá muito doce, cara. Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um cana, ó, tá vendo? Que ele tá vermelho na ponta, só que pra trás aqui você já vê que ele tá amarelo. Ele não tá com a maturação dele pronta. E o verde, né, que vai amadurecer ainda, né? Aqui esses pés vocês podem ver que ele já foi tudo podado, né? E isso também é uma outra vantagem de se trabalhar com café, porque ele produz também biomassa para o sistema, reage muito bem à poda, né? E a poda a gente faz conforme a gente vai colhendo ele, né? Ou seja, esses ramos aqui que já produziu isso tudo aqui, ele não produz mais, ele vai produzir só essa ponta aqui, né? Então muitas vezes quando você vê que a ponta que ele vai produzir é menor do que o que já tem para trás, você elimina o galho, você poda. E aí até chega o ponto que ele produz até o topo, aí você faz uma poda drástica e deixa um chupão virar uma planta principal, né? E é isso, né? Aqui a gente vê, ó, junto com o eucalipto de um lado e uma trema do outro aqui, né? Crandiúva, que são árvores de poda, né? Essa aqui inclusive precisando, só não poder ainda por causa daquelas mudas que estão ali embaixo. Mas, ou seja, são árvores que vão produzir biomassa. Ó, aquela ali já foi podada, olha como ela já está. O resultado ali do... Já está sendo podada de novo pelo vento e pelas formigas, né? Então já estão se adiantando ao trabalho. Já te indicaram o que, né? Olha só esse galho aqui. Isso que a gente já catou, né? Já deu uma catada bruta, que foi aquela que você viu ali. Ó, filma ali aquela outra ala ali, ó. E aqui no meio agora metemos essa linha nova, né? É isso. Se você fizer uma linha de café, você abriu o sol pra ela e já botou mais café no sistema. Tem café no meio, né? Só que aqui eles estão sem água um pouco, eles estão meio sofridinhos aqui, mas eles vão melhorar, entendeu? 1,25 por 2,5. Tá. Mas uma dúvida que eu tenho, Romulo, só para ter uma ideia assim, uma linha dessa aqui, numa colheita de 1 ano, você acha que você tira quanto do café já beneficiado? Você tem como ter uma ideia de mais um chute, assim, se é coisa de 1 quilo, ou de 2, ou de 5, ou meio quilo? Numa linha? Numa linha assim, só para ter uma ideia, ou por Uma planta. Essa aqui vai dar pelo menos no mínimo uns 20 a 30 quilos de café 20 a 30 beneficiado. quilos? É. Uma linha? É. Quantos quilos Olha você aqui, tira? ó. Isso aqui é café pra caramba, velho. Quantos quilos você Fica tira recheado, mais ou menos já por colhi ano? aqui, ó. Isso aqui ainda tem, vou colher de novo aqui, ó. Você tem uma ideia na sua área, no total? Não, ainda não, porque minha área é pequena também, não dá nem pra ser representativo. Vamos. Explica pra gente, você estava falando da outra ali que você vai abrir o sol, aí você começou a falar dessa aqui que até o vento já começou a dar uma poda nela. Aqui ela já foi podada, né? E aí ela se encheu de novo. Aí já tá precisando fazer uma nova poda nela, né? Tanto é que ela já começou a perder alguns galhos aqui pro vento. E as formigas começaram a cortar o topo dela. Isso já é um indicativo de fazer poda nela, né? Já é um bom indicativo. E essas, nesse caso aqui, desse sistema seu, elas foram colocadas para isso, só para matéria orgânica? Essas aqui foram plantadas pelos passarinhos, né? E a gente deixou porque elas são boas produtoras de biomassa. Entendi. É isso. Massa. Aqui a gente vai mostrar um canteiro que foi plantado há mais ou menos 2 anos. Deu a primeira florada esse ano. Produziu um frutinho aqui pra você ver, ó. Um frutinho. Ó.
deu um frutinho. Ou seja, no ano que vem ele já vai dar uma carga que vai ser a planta vai carregar bem aqui, ele está demonstrando isso, né, que ele está bem verde escuro. E aqui ele foi plantado junto com banana, com hortaliças, com outras frutas, né, e o que acontece? Conforme o sistema vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo um manejo para cobrir o solo e manter esse café alimentado, né, com matéria orgânica. E agora, nesse momento, o que a gente precisa? Descer uma grande parte dessas bananeiras que vão para o chão, para tanto entrar luz, né, para ele se beneficiar também, quanto o solo ficar coberto e receber uma nova carga de matéria orgânica, né, de biomassa, que vai para o chão, que é a ciclagem de nutrientes do sistema, né? Ou seja, a gente sempre vai ter plantas que vão ter essa função no desenho. A gente não vai botar só as plantas de interesse econômico, né? Assim como também não podemos botar só plantas de serviço. A gente tem que ter uma harmonia entre os dois, né? Ou seja, tem as plantas que vão ser geração de renda e tem as plantas que vão ser geração de biomassa, que é a renda do ecossistema, né? E aí no caso aqui é a banana e o eucalipto. Esse eucalipto já foi podado, né? A gente ainda vê aqui os restos culturais dele, mas você vê que o solo já digeriu muito do que já foi colocado aqui, né? Então agora a gente precisa botar mais biomassa para cima do solo, e essa biomassa já foi produzida novamente. Então essa que é a lógica, né? E nisso tudo, o cafezinho e as outras plantas vão se criando, vão se alimentando. Isso aqui é a próxima etapa da sucessão natural, é o abacate, é o café. Ô Romo, só uma pergunta. Dentro desse esquema de manejo que você está falando aí, essa seria a época do ano que você abre luz, que você, é essa época agora mesmo? Agora é a época que a gente abrindo a luz, a gente vai dar um impulso na floração do café. Aqueles cafés lá, que já estão mais maduros, você vê que eles já estão tudo começando a ter botão na ponta dos ramos que não produziu o ano passado, entendeu? Então agora é um momento também que você pode abrir para entrar luz para o café. E também é bom porque como não tem um sol forte ainda e quente, né? Porque a gente está nessa época do solstício de inverno aqui, a planta mesmo ela estando um pouquinho mais exposta, ela não vai sofrer como se tivesse aberto num sol de outubro ou de muito setembro. Quente, já entendeu? mais próximo do verão, né? Muito quente, um sol da tarde muito forte, né, e tudo mais. Entendi. Então é isso. Legal. Então é isso aí. Agora a gente vai... Primeiro a gente sempre começa fazendo o manejo, tirando os capins e os matos que estão perto da bananeira, perto das plantas que a gente não quer que sejam atrapalhadas, né? Então a gente vem roçando. E aqui, nessa bananeira aqui, a gente vê que tem um cacho aqui produzindo, né? Tem uma bananeira que foi colhida e não foi derrubada, que isso é um erro que foi cometido. E tem vários filhotes simultaneamente, né? Então a gente vai selecionar um para ficar, para produzir cacho na sequência, né? E vamos eliminar os outros e deixar um para a próxima geração. Por exemplo, esse chifrinho aqui vai ser o da próxima geração, né? E aí a gente observa quem está em volta, né, para ver qual vai ser o efeito dessa derrubada. Por exemplo, esse aqui, ele está bem na linha, isso é bom. Como ele está na linha, como ele não está indo muito para fora da linha, isso aqui já é um ponto positivo para ele. Só que ele já está bem doente, então é uma coisa assim que eu tenho que ir selecionando mesmo esses vários critérios, né? Esse filhote aqui, por exemplo, como já saiu muito da linha, esse aqui eu vou eliminar. E aí quando a gente derruba, o ideal é mínimo impacto possível, né? Para não correr risco de amassar uma plantinha, alguma mudinha, né? E aí picando o material o máximo possível também.
E é isso aqui que é o motor do sistema, é isso, né? A banana produzindo biomassa e as árvores de poda produzindo poda para a gente manter o solo sempre coberto, sempre com biomassa para os micro-organismos comerem, né? Não adianta nada a gente inocular micro-organismos se não tem comida e casa para eles. E isso aqui é justamente isso, né? É o alimento que eles precisam e o abrigo. Aqui tem que ir tirando essas folhas secas também, né? Não deixar nada de folha seca. Aqui eliminar as bananeiras, não vai deixar pouco também. Bota no pé do café que o bicho gosta. E responde. Então, quando a gente estava trocando ideia outro dia aqui, você explicou dessa lateral aqui, né? Que você entrou primeiro com muito guandu, que foi tipo um lugar que você tipo, realmente veio com agricultura de processo mesmo. Você começou bem antes. Uhum. Como é que foi essa parada aí? Conta aí pra gente aí. Ah, aqui essa terra era bem fraca, né? Ela é uma terra arenosa, bastante arenosa e rasa também. Tem pedra nela. Do meio desse canteiro para o fundo começa a ter bastante pedra. E aí ele é um solo difícil, né? Que retém pouca água e tal, e de baixa fertilidade em função de muito fogo, né? Que passou aqui e tal antes da gente chegar. E aí uma vez foi aplicado pó de rocha aqui e gradeado o solo. E aí ficou um ano inteiro mesmo com chuva em cima, não crescia nada, só uns matinhos bem magros assim, né? Nem capim, não dava nem um capim aqui. Caramba. E aí, quando a gente começou aqui a pegar essa área de novo, né? A gente veio fazendo uma roça de milho aqui. Então a gente adubou para produzir milho, só que bem localizado mesmo, né? Porque foi, ou seja, aqui dá uns 8.000 metros quadrados essa área inteira aqui, né? E aí a gente plantou uma roçona de milho aqui na safrinha de 2017, né? Aí junto com o milho a gente plantou feijão guandu. E aí adubamos com uma dose baixa de urim por planta e cama de frango um pouco também, localizado, sem ser na área inteira, sem jogar distribuindo na área inteira. E aí choveu, né, o restinho de chuva que tinha, produziu um milho. O guandu se estabeleceu, só que ele cresceu mais ou menos isso aqui, né, uns 70 centímetros. E ficou durante a seca inteira verde sem morrer, né? Que essa é a qualidade do guandu, é essa. Por um solo raso, com pouca água, ele consegue se estabelecer e aguenta a seca, né? A raiz dele consegue contornar as pedras e tal. Então, e essa foi a razão da gente ter escolhido o guandu, né, a princípio. E aí, quando começou a chover de novo, a gente fez uma outra intervenção na área, né? Aí o guandu começou a ficar mais forte e começou a aparecer algum capim na área em função da biomassa do milho, né? Que já tinha sido incorporada no sistema. E aí aquilo ali conseguiu propiciar um ambiente para que o capim pudesse vir. E depois disso a gente fez uma roça no meio ali, plantamos uns machichezinhos, umas coisinhas assim. E na sequência plantamos um margaridão, né? Aí o guandu veio, tomou de conta de tudo e tal. E aí ficou bem frondoso, aí floresceu depois no final da chuva, produziu. Aí na seca, quando ele estava madurando, as folhas dele começaram a cair, né? E começou a forrar o chão todo, assim, com bastante palha de guandu. E o capim embaixo já estava tipo sombreado, começou a morrer, começou a fazer aquele manto. E aí quando ele começou a cair as folhas e entrar a luz, o margaridão veio, né? E começou a crescer. Aí voltou depois o guandu a rebrotar todo.
E aí virou aquele mar de margaridão com guandu, né? Virou um mega monstro de biomassa isso aqui, esse campo, entendeu? E aí, depois disso, né, tipo, acho que foi em agosto do ano passado, a gente entrou com um Triton, né? Primeiro nessa parte de cima, que a gente fez muita horta aqui e plantamos mandioca e várias outras coisas aqui. Você vê que estamos colhendo mandioca agora, né? E o margaridão tá aí, voltando aí também. Mas você falou que um lance interessante que você falou quando a gente estava batendo papo aqui foi isso, né? Que depois que veio o margaridão e o guandu, para você entrar com hortaliça depois foi outro nível de produção, né? Sim, porque mesmo com uma adubação que é boa, a gente consegue aproveitar muito mais a adubação, entendeu? Então assim, aqui a gente produziu muita coisa, produzimos muito tomatinho, muito berinjela, muito jiló, plantamos tomate italiano também, que deu bom no início, aí depois com a chuva ele deu uma melada, aí não deu certo depois. Brócolis de cabeça também tiramos daqui, entendeu? Alho poró. Vagem aqui nem se fala, o tanto de vagem que a gente colheu aqui foi absurdo mesmo. Batata doce, milho verde também de novo, né? Tudo com, ou seja, não é questão só de adubar, né? Você não pode chegar em qualquer terra e adubar e achar que vai ter o mesmo resultado, porque aqui a gente foi construindo o solo, né? A gente reconstruiu o solo com muita biomassa, né? E depois passamos para esse lado aqui, que são essas hortas mais recentes, né? Aqui já com plantas mais de inverno mesmo, muito mais brócolis, mais couve, né? Cenoura. Olha lá, numa terra que não dava nem capim, tá dando uma cenoura aqui de primeira, né? Tá muito boa mesmo. Vou puxar uma. Ervilha. Escolhe uma boa aí. Tem vários, na verdade. A gente tava aqui conversando aquele dia, o Osmir tava falando, pô, você não tá no lance do espaçamento também, lembra que você tava falando? Que você não já vai ralhando colhendo, né? A gente raleia, mas raleia com bastante cuidado, assim, né? Pra não deixá-las também muito separadas, assim, porque senão elas não gostam muito também, não. Escolhe um aí, Romulo, desse lado aqui. Aqui, ó. Tem uma... Essa aqui tá até curtinha, que é da beirada do canteiro, mas já tá engrossando. Legal. Olha lá, o tanto que ela ainda ia crescer, né? Essa aqui, ó. Pra ver que ela tá novinha. Ia engrossar até aqui, assim ela ia ficar. Muito bacana, Romulo. Muito aí, legal. É isso aí, né? Aqui a gente tá agora com cebola também. E pra gente dar uma amarrada, Romulo, na conversa toda que a gente teve, assim, de não ficar preso, por exemplo, dentro desse ciclo aqui que você falou, né? Tá na hortaliça, tá preso num ciclo curto. Essa área aqui, daqui a um tempo você vai vir com o café e fazer aquela transição, botar as linhas de árvore, como é que você vai desenvolver isso aqui? Sim, com certeza aqui a gente vai plantar café também daqui a um tempo, entendeu? Acho que talvez no final desse ano a gente já esteja botando umas mudinhas de café aqui, né? Pelo menos em um lado desse setor aqui ele vai ter café. E aí é isso, né? Uma agricultura de processos mesmo, ela tem que evoluir, né? Não rola de você também ficar botando só hortaliça naquela mesma área sem ter uma evolução do ecossistema, né? Porque você acaba... Depois o próprio ecossistema vai demonstrando para você os seus pontos fracos e você vai perdendo em produtividade, né? E tal, e tudo isso. Então a gente tem que ter sempre uma dinâmica de transformação. É importante. E é isso, né? E plantar floresta para depois você poder derrubar a floresta e plantar hortaliça de novo. É isso. Bacana. Muito obrigado, Romulo. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.